Fala pessoal, Antônio aqui. Tô de volta. Nossa última aula a gente falou aí sobre dados compostos, fizemos um breve resumo, né, sobre tudo que a gente viu. Infelizmente aí na semana anterior ao Natal, hoje é dia 27, dia que eu tô gravando essa aula, eu acabei ali no dia 20, sofri um acidente, tive que fazer uma cirurgia, então eu tô no período aqui de recuperação. Mas já consigo fazer hoje, voltar, né, a gravação das aulas e a gente vai continuar aqui. Então, continuando a nossa aula, hoje a gente vai falar sobre funções. Então, eu vou criar um arquivo aqui chamado funções, funcões.rs, né? Esse arquivo aqui, deixa eu vir para o arquivo main aqui, deixa eu já declarar o módulo. Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês aqui como que vocês vão trabalhar com funções aí dentro do Rust. Beleza? Então, como vocês já viram, todo arquivo Rust a gente tem ali uma função main, um entry point, né, do projeto que você esteja criando aí, mas também você pode criar suas próprias funções, né? Nesse caso aqui, eu vou chamar essa função aqui de principal. Beleza? Então, eu consigo chegar aqui no main agora e fazer com que a gente tenha funções chamando principal. Beleza. Aí já deu um errinho aqui, o Rust Analyzer está trabalhando para a gente. Esse erro aconteceu justamente porque eu não declarei a função aqui como pública, né? Então ela fica com a visibilidade dela somente aqui para dentro do arquivo, beleza? Então esse é o primeiro ponto. É interessante explicar isso para vocês porque vou criar uma outra função aqui para não confundir tanto. A gente vai chamar ela de bom dia, beleza? Essa é uma função bom dia. Então a visibilidade dessa função aqui, como ela não está pública, a gente só pode chamar ela dentro desse arquivo, beleza? Onde ela está contida. No caso aqui, a principal, quando eu fiz a chamada dela, né, ela não estava como pública e por isso deu o erro. Então, se eu voltar aqui agora e apagar, por exemplo, aqui o pub e voltar lá, vocês vão ver que o Rust Analyzer já vai apontar esse errinho aqui. Então, basicamente é porque ela está como uma função privada, né? Então a gente volta aqui para que ela seja uma função pública, né? E seja acessada de qualquer lugar aqui do nosso projeto. Beleza. Então, funções em Rust não tem... se você já programa em alguma linguagem, não vai ter tanta diferença aí do que você já está acostumado a trabalhar. Obviamente que o Rust vai trazer aqui as suas peculiaridades, né? Mas a gente tem a keyword aqui, né? A palavra-chave para declarar uma função é basicamente fn, de function, beleza? E uma vez declarado isso, você vai dar o nome da sua função. Por padrão e convenção, as funções a gente escreve sempre com letras minúsculas, beleza? Então você não vai ter, por exemplo, uma função aqui soma, beleza? Se você programa em Go, você vai ver que em Go a visibilidade da função que determina se ela é privada, né, ou não é basicamente essa primeira letra aqui que vai definir ali na chamada da sua função. Aqui em Rust não, né? A gente tem a keyword aqui pub para isso. Então você tem você tem a definição do nome da função. Logo em seguida, a gente tem os parâmetros que são passados aqui dentro desses parênteses, né? Então, a gente pode passar argumentos, né? Parâmetros para que essa função execute algo. E o corpo da função, que é delimitado aqui através dos curly braces, né? Dessa abertura e fechamento de chaves.
Então aqui como que funciona em Rush, né? Como que a gente consegue trabalhar aí com funções? Eu já defini 3 funções aqui, eu vou trabalhar primeiramente com a bom dia, né? Então eu vou escrever uma função muito simples, que basicamente ela vai escrever uma mensagem aqui na tela, por exemplo, de olá, bom dia, beleza? Então a gente já viu que o println é uma função, né? Só que ele é uma macro, e a gente está passando um argumento aqui, uma string no caso, né, para dentro dela, mas a gente não está retornando nada nessa função, então basicamente ela só vai imprimir alguma coisa, né, ou seja, olá, bom dia. Então como que eu chamo a função, né, com Rust? A chamada dela é bem simples, bom dia, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Em Rust toda instrução ali, toda declaração ou toda expressão, você tem um ponto e vírgula ali para finalizar, com exceção dos retornos, beleza? Falando um pouco aqui a respeito de argumentos, o que a gente vai ter, que é muito interessante, é o seguinte, digamos que eu queira passar para dentro de bom dia agora, uma variável aqui, eu vou chamar ela de name. E eu posso não passar, né, o tipo, né, mas aqui como a gente está trabalhando com uma forma legal de Rush, que é você tipar todos os argumentos, todas as variáveis, né, a gente sabe que o compilador vai fazer a inferência na maioria dos casos, né, para tipos de dados primitivos, mas aqui nesse caso, primitivos e até dados compostos também, ele acaba fazendo inferência. Mas aqui nesse caso a gente vai passar na mão, beleza? E aí, como vocês já sabem, eu posso simplesmente utilizar aqui a variável name que foi definida ali dentro da função e passar ela para dentro da função println, da macro no caso. Só que agora o Rush Analyzer tá falando aqui para mim, ó, a gente está esperando um argumento e foi encontrado 0, né? A função bom dia espera um argumento, que é o name. Então, a gente precisa passar esse name. Então vamos lá, vamos declarar um name aqui, vou declarar ele como str e vai ser o meu nome. Beleza. E agora eu posso passar. Como é que passa, Antônio, um argumento para dentro da função? Bem simples. Eu chego aqui e passo o name. Beleza? O Rush Analyzer já fez o trabalho dele, checou o código e compilou. Compilou não, né? Mas fez essa auto-checagem aqui pra gente. Então, com isso você já consegue ter noção aqui como é que você trabalha com as funções, como que você vai passar os argumentos aqui para dentro dela. Se você precisar passar mais de um argumento, você vai separar por vírgula, então vou botar agora sobrenome, que vai ser também um str, beleza? E agora eu tenho que a função está esperando 2 argumentos, mas somente um foi encontrado, beleza? Eu posso não usar o segundo argumento aqui, beleza? E aí a gente tem sempre aquela sacada que eu expliquei para vocês no início do curso, que é tipo, se você não vai usar uma variável e você não quer ter esse warning aqui, você pode simplesmente passar aqui um underline para o Rush Analyzer parar de reclamar. Só que aqui na declaração da função eu preciso passar uma variável. E você não precisa declarar realmente uma variável aqui, eu vou passar ela direto, né? Então eu consigo saber aqui que meu sobrenome é Souza, então eu posso chegar aqui e basicamente passar esse argumento para a segunda função e o Rush Analyzer vai tirar aquele erro que estava dando, beleza? Então você tem essas duas formas. Isso é interessante para que você entenda como que funciona, como que as funções funcionam, né? De forma simples. Isso aqui é uma definição de funções simples. Funções normalmente elas recebem argumentos, executam algo e retornam alguma coisa. Aqui nesse caso, toda função que não tem retorno algum, ela está retornando aquele tipo que a gente falou que é o unit, beleza? Ou seja, uma tupla vazia. Mas aqui no caso eu defini uma função chamada soma. E aí eu vou passar um
Vou passar um não, vou passar 2 argumentos e vou definir um retorno para ele. Opa, que é o arrow aqui nesse caso, e vou definir que ele vai retornar um i 32 bits. E aí a gente vai fazer aqui a soma. Então vamos lá, eu poderia criar aqui uma variável soma que recebe n1 mais n2 e retornar soma, beleza? Então a gente... eu vou ter que de fato passar aqui esse tipo e 32 por conta do retorno. Mas o que acontece? Eu vou pegar aqui embaixo. Então vamos lá. Vou chamar aqui a função soma. Eu vou ter aqui, ó, let n1 é igual a 10 a 20, por exemplo. Let n2 é igual a 30. E aí eu vou chamar soma, beleza? Só que agora é o seguinte, eu posso passar n1 e n2 para dentro de soma, beleza? Só que soma, aqui ela está sendo chamada, beleza? A gente está ocupando um espaço em memória para isso, só que eu não estou armazenando em nada, né? Então eu posso definir aqui uma variável chamada resultado e armazenar, ou seja, pegar o retorno desse cálculo que foi feito dentro dessa função que a gente definiu soma e armazená-lo aqui dentro. E aí eu posso chegar aqui e fazer o meu print line, o resultado da soma e aí passar aqui resultado. Pronto. Então aqui a gente já teria a impressão. Se vocês repararem, a gente tem um warning aqui de uma declaração, né, de um return que não é necessário, ou seja, unneeded. Então por quê? Quando você tem uma função em Rust, não é que o seu programa aqui, no caso, daria pau. Ele não daria pau, a gente não teria um erro. A gente teria esse warning, porque por convenção a gente não precisa desse return. No caso, a gente pode retornar direto, beleza? E aí, você já vê aqui que ele já está falando, ó, que a let aqui também é desnecessária e etc, né? Mas, enfim, essa é uma característica muito interessante aqui de Rust, e na realidade tudo isso aqui, né, se a gente for pensar aí num código mais limpo, né, num clean code, a gente poderia fazer simplesmente o seguinte, ó, n1 mais n2, e aí a gente não tem mais necessidade de ter aquele let. Então você vê que a gente consegue deixar aqui em Rust um código bem mais verboso, que era igual estava aqui, beleza? Mas eu também consigo chegar aqui e falar, não, cara, eu não quero escrever tanto código assim, então eu vou retornar só que a função soma é o resultado de n1 mais n2. E aí ele é armazenado aqui dentro de resultado. Bom, isso é um ponto bem interessante, porque tipo, é simples, se você já programa, né, você já sabe como que funcionam e você não vai sentir tanta diferença, a não ser pelo aspecto aqui que a gente vai ter de sintaxe, né? Então, tipo, eu tenho que passar um retorno aqui. Em Go, por exemplo, isso aqui eu acho que já não iria ter, mas tem um retorno também, né? O tipo, enfim. Mas aqui tem um ponto interessante, peculiar de Rust. Vamos dizer que eu tenho uma função aqui, função divisão, ou melhor, dentro da função soma mesmo, vou trabalhar dentro dela. Digamos que eu quero fazer a soma e vou chamar de soma dobrado. Ou melhor, eu criar uma função mesmo, aí vai ficar mais fácil, vocês vão ver as duas. Então vamos lá, vamos definir uma soma, dobrado. A gente vai receber 2 argumentos. Vamos retornar aqui um i32. E tudo certo. Agora, o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer n1. Vamos lá, ó.
N1, eu quero que N1 seja igual a N1 vezes 2 e N2 seja igual a N2 vezes 2, beleza? Esses aqui são os operadores aritméticos, né? Eu posso trazer uma outra aula aqui para a gente falar, né? Sobre soma, subtração, multiplicação e divisão. Opa. Mas aqui é só para vocês terem uma clareza. Então eu fiz isso aqui e agora eu vou retornar aqui N1, essa função soma dobrado retorna N1 mais N2. E aí agora começa algumas características de Rush que vocês já sabem, né? A gente tem aqui o princípio da mutabilidade, imutabilidade no caso, né? Então, ou seja, as variáveis são imutáveis. E aqui o argumento que a gente está passando, a gente está mudando o valor dele, perfeito? Então, como que funciona? Vocês vão lembrar que se eu declarar uma variável e eu quiser deixar ela mutável, eu tenho que chegar aqui e dizer que ela é um mut, beleza? Esse é o princípio. Só que mesmo que eu faça isso aqui, não está resolvendo o meu problema. Por quê? Quando se trata de função, a gente tem que fazer isso aqui no nosso argumento, beleza? Então, nosso argumento é mutável. E aí, beleza. A gente consegue fazer essa multiplicação aqui, né, tipo, diretamente. Então, eu altero o valor de N1, altero o valor de N2, faço a soma dos dois e retorno dentro da soma dobrada. Então, vamos lá. Posso chegar aqui, soma dobrado. Vai ser o que? Vai ser let, vou fazer um shadowing aqui, né? Ou seja, eu vou sobrescrever o valor que a gente já tinha de soma dobrado, vou passar N1 e N2 para ela. Opa! N2, fechar aqui, não precisa disso. E para facilitar, o que ficou errado ali? Acho que, tá. Eu acabei comendo o fechamento aqui da função. E aqui, a gente vai fazer o print de novo aqui de resultado. Então, tem diversas formas que você consegue trabalhar, né, com funções. Aqui é uma explicação um pouco mais simples para que você comece, né, a fazer seus testes aí, crie funções. Vou deixar até um exercício aqui para vocês que é bem legal de trabalhar com função. Tipo, crie uma função de tabuada. É interessante, essa função recebe o número, o número e a tabuada em questão que você quer calcular, e ele vai fazer o print aqui da tabuada dentro da função, por exemplo. Vai ser legal para você ir se acostumando a trabalhar com tipos diferentes de dados. Aqui eu passei dois tipos primitivos, né? Passamos os inteiros aqui, strings, mas você pode trabalhar com qualquer tipo aí dentro de função, passar array, passar vetor, enfim. É importante que você entenda bastante esse ponto aqui para que não tenha dúvida, beleza? Porque a gente já está falando sobre funções e basicamente eu já trouxe alguns contextos para vocês com relação, por exemplo, a escopo, bloco de código. Então, isso aí já tem que estar na massa, né? Quando você está programando com Rush, você vai usar bastante. Então, você tem que saber bem, isso aí tem que estar bem no teu conhecimento e na prática, beleza? Então, a gente fica por aqui. Essa aula sobre funções foi uma aula mais curta. Vou apagar esse trecho de código aqui. Espero que você tenha entendido como que você, né, recapitulando, declara uma função, qual que é a diferença de uma função que tem um pub, né, aqui na frente dela e quando não tem. Isso é bem importante porque depois a gente vai trabalhar com funções assíncronas, por exemplo, e aí com async a gente já tem mais uma nova keyword que vai entrar aqui, para não confundir muito. A gente está ainda bem no início do curso, eu quero trazer algo bem mais
pausado, né, para que você consiga entender, praticar. Eu acredito muito que a programação, como eu já falei aqui, é uma atividade prática. Então, quanto mais você pratica, melhor você vai ficando fluente, né, nessa linguagem. Comigo foi assim. A partir do momento que você tem um erro, você já bateu o olho e resolver ali o que acontece, beleza? Dúvidas, sugestões, o pessoal tá começando a interagir aí no curso, tô vendo que a galera tá deixando um like, tá gostando, deixando mensagem. Espero que você goste do vídeo, siga o canal, porque sempre que você seguir aqui, sempre não, né? Mas quando você segue o canal aqui, sempre que tem vídeo novo, você é o primeiro a ser avisado aí e pode continuar seu estudo. Tirando esse probleminha que eu tive aí dessa cirurgia, voltamos à programação normal, 3 vídeos por semana. Essa sequência agora a gente já vai falar sobre funções. Quero trazer também para que a gente fale já sobre loops, né? Como que a gente faz loops aí dentro do Rust, né? Como que funciona. E é isso. Valeu, pessoal. Te vejo na próxima.